Muito bem, então agora eu vou convidar a deputada Carmen Zanotto. Muito obrigado, senhora deputada, pela presença, para usar 5 minutos para poder contar um pouco para a gente como o Legislativo tem atuado para garantir o acesso aos medicamentos, tecnologias e cuidados de qualidade para pessoas com diabetes, sabendo que a deputada ela tem estado junto às entidades também e junto à comunidade, tanto sociedade civil como sociedade médica, nessa luta aí para melhorar o acesso tanto às tecnologias como aos cuidados de qualidade para pessoas com diabetes no Brasil. Muito obrigado, deputada. Obrigada, boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho depois de tanto tempo que ficamos distante, em especial no ano de 2020, que praticamente a Câmara Federal e o Senado, nós atuamos fortemente frente à pandemia do Covid-19, então só tivemos de forma definitiva e de forma permanente as reuniões da Comissão Externa de Enfrentamento ao Covid-19 e as reuniões do plenário principal. Então, estar aqui com a doutora Ermelinda, a doutora Carla, lembrar das nossas reuniões com a nossa querida Vanessa e os demais participantes que estão aqui conosco é muito bom, porque é relembrarmos das lutas que já travamos, das inúmeras audiências públicas, dos debates imensos que nós já tivemos com a Conitec, para a inclusão para aprovação de novas terapêuticas para os nossos pacientes com diabetes. É muito bom a gente poder estar falando dos 100 anos da insulina, é muito bom a gente falar do Sistema Único de Saúde, mas eu queria dizer que, como o nosso tema é comemorar ou reivindicar os avanços em diabetes, eu acho que nós temos as duas pautas. Nós temos que comemorar, sim, porque a gente, com a luta da sociedade civil organizada, com a luta dos médicos especialistas da Sociedade Brasileira de Diabetes, com a luta do parlamento brasileiro, nós estamos conseguindo a inclusão de novas insulinas, de procedimentos que dão mais qualidade de vida aos pacientes. Por outro lado, ainda é tempo de muita reivindicação. Reivindicações por quê? Porque nós estamos sob a égide da Emenda Constitucional 95, essa norma legal que limita o orçamento a cada ano da área da saúde. Isso nos preocupa muito, 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 porque como a gente tem um orçamento limitado, que a gente só tem a correção de um ano para o outro, o que isso significa? Que as demandas reprimidas de um ano passam para o ano seguinte, a inflação na área da saúde ela é maior que a inflação nos outros setores, e como darmos conta de garantir, então, a introdução de novas terapêuticas e a garantia do quantitativo necessário para cada um dos nossos pacientes, independente da região brasileira que ele more e independente das dificuldades de acesso que possam existir. Porque o que é que nós percebemos? Não basta a gente ter a inclusão de novas insulinas se nós não temos o prescritor, se nós não temos como garantir que o paciente realmente seja atendido no menor município brasileiro. E é por isso que as lutas devem permanecer e as lutas continuam para a gente garantir a todos os brasileiros que dependem do Sistema Único de Saúde o acesso. Para isso, o que, que nós estamos trabalhando? Trabalhando a garantia do orçamento, a garantia da melhoria do orçamento na área da saúde, para que o Ministério da Saúde possa fazer frente às demandas junto com estados e municípios. É um tema fácil? Não, não é um tema fácil. O orçamento agora, a partir da Emenda Constitucional 95, quem define é o Parlamento Brasileiro, mas fica na briga. Se vai um pouco mais para a saúde, vai retirar da onde? Da educação, da infraestrutura, da assistência social, da segurança pública, e nem sempre a gente consegue garantir os recursos necessários para fazermos frente. Por outro lado, a legislação brasileira, ela tem se aprimorado e a pandemia nos mostrou que a gente pode, e seria muito importante
doutora Carla, doutora Ermelinda, se nós pudéssemos aqui na tarde de hoje também, eu não vou conseguir acompanhar todo o evento, porque eu estou em deslocamento, e daqui a pouco nós vamos ter em Florianópolis uma homenagem do nosso Conselho Federal de Enfermagem e Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, aos profissionais da enfermagem que partiram. Então, os familiares deles estarão lá recebendo uma homenagem, um agradecimento por terem ido para a linha de frente do enfrentamento ao Covid-19 e suas vidas terem sido perdidas. Então, em função desse deslocamento, mas se ao final a gente pudesse ter um relatório, inclusive, com indicativos das pautas que ainda estão pendentes, que a gente precisa manter essa luta, mas, em especial, também como que a Sociedade Brasileira de Diabetes, como os nossos médicos especialistas estão, e qual é o olhar que estão tendo para, por exemplo, durante a pandemia, nós aprovamos um texto que permite o uso da telemedicina, a teleconsulta, porque o telediagnóstico já era uma rotina, praticamente em vários estados brasileiros. Mas a gente pode se utilizar desta ferramenta para que a gente possa garantir trocas de informação entre médicos. O médico lá da unidade básica de saúde, que é sozinho, naquele conjunto da sua população, naquele pequeno município brasileiro, para ele trocar informações com o médico especialista. A gente pode se utilizar de algumas experiências desta pandemia que possam se transformar em textos legais e que possam estar ampliando a informação, o acesso à nossa população a um médico especialista, quando a gente não tem ele na cidade, através de uma teleconsulta, sem perdermos a qualidade, sem perdermos o sigilo do nosso prontuário, que a gente também precisa assegurar isso. Neste momento, nós estamos debatendo fortemente como que a telemedicina, em especial a teleconsulta, pode ser uma ferramenta para encurtar distâncias entre o clínico e o especialista. Como que a gente pode, em momentos que aprendemos, inclusive, né, talvez se não tivéssemos vivido a pandemia, nós não estaríamos tendo uma videoconferência com essa magnitude de convidados, cada um na sua cidade, mas nós falando com a população brasileira, falando com os pacientes e a sociedade brasileira que luta na defesa das pessoas com diabetes. Então, como que a gente pode, enquanto parlamentares, fortalecer e se apropriar, porque essa pandemia tem que nos deixar alguns legados positivos. E, no caso do diabetes, quantos mil pacientes estão sem diagnóstico ainda? Quantos pacientes nós perdemos porque não conseguiram acesso às unidades de saúde ou às unidades de especialidades em função do olhar que foi muito intenso para a pandemia e nos primeiros meses, e eu digo isso com muita tranquilidade, nos 8 primeiros meses, um pouco mais até, todos nós ficamos muito focados no Covid-19, mas as outras patologias continuaram acontecendo no país, continuaram tendo a necessidade, e quem mais sofreu foram os pacientes do Sistema Único de Saúde, que estamos com essa demanda reprimida e precisamos garantir, então, a retomada acentuada desses pacientes. E eu queria aproveitar aqui e pedir à nossa representante do Ministério da Saúde, a doutora Gisele, que a gente consiga ter compras mais organizadas. O que significa isso? Não dá para comprar insulina e não ter agulha, não dá para ter agulha e não ter insulina ou não ter a seringa. Como que a gente pode fazer, e eu compreendo a legislação das licitações públicas, mas quem sofre lá na ponta? Como que a gente pode simplificar ainda mais as prescrições médicas para garantir que realmente aquele paciente possa estar recebendo? Né? O doutor Bruno colocou agora há pouco, né, na sua fala, que o usuário pediu se ele poderia receber uma mudança na prescrição da sua insulina. E foi negado. Se um usuário que tem conhecimento, que tem a informação, vamos pensar aquele cidadão nosso que não tem a mesma informação, que muitas vezes não sabe nem do seu direito de ir à unidade de saúde buscar os seus insumos, né,
para poder fazer os testes do controle da sua glicemia. Tem algumas coisas que acontecem no nosso país que são praticamente inexplicáveis. Por exemplo, há poucos dias atrás, nós aprovamos o projeto de lei, o projeto 1761 de 2021, na nossa Comissão de Seguridade Social e Família. Ele trata do direito do paciente diabético que precisa fazer testes de glicemia em jejum, dele furar a fila, ou seja, dele ser priorizado quando ele chega num laboratório, que seria uma coisa básica, para que ele não tenha complicações maiores aguardando o exame. Foi aprovado na nossa comissão com unanimidade, agora vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Mas será que nós precisaríamos de textos legais para atendermos o óbvio? Que é o olhar específico e as necessidades individuais de alguns pacientes dentro do conjunto das ações que a gente precisa desenvolver? Quanto será que nós, legisladores, temos que ficar reforçando aquilo que está na nossa Constituição de 88 e aquilo que está nas normas e portarias do Ministério da Saúde para garantirmos efetivamente o direito do nosso usuário? Então, eu repito, para encerrar, que o meu tempo está esgotando. Temos, sim, muito que comemorar. Temos que agradecer os avanços que a Conitec está nos permitindo, a inclusão de novas insulinas pelo Ministério da Saúde. Mas temos muito ainda a reivindicar, em especial que isso chegue na ponta, em cada um dos nossos municípios, e que a gente possa ter a esperança, e a ciência é o nosso caminho, a tecnologia é o nosso caminho, de que novos procedimentos, novas terapêuticas, que conforme vão entrando no mercado, possam estar sendo inseridas em benefício dos nossos usuários do Sistema Único de Saúde e dos planos de saúde. Não dá para a gente pensar só no SUS, porque muitas vezes os usuários de planos de saúde também têm seus direitos negados ou têm dificuldade de acesso àquilo que lhe é de direito. Então, muito obrigada. Eu vou ficar mais um pouquinho acompanhando, mas eu terei que me deslocar, e eu acho que num outro caminho da minha viagem, né, num outro trecho, talvez eu possa estar novamente com vocês. Muito obrigado, deputada Carmen Zanotto, muito encorajadora a sua fala, né? Alguém aí que nos representando, realmente representando a necessidade da população, da comunidade com diabetes, que é tão gigantesca no Brasil e que, claro, né, teve muitos avanços, como a gente falou e como a gente ainda vai ver aqui a Carla Mello, que vai falar em seguida, que é uma grande parceira, né, nessa conquista dos avanços, né, e levar para o parlamento, para o ministério, as necessidades dessa população, né, mas que ainda tem demandas não atendidas, né, e que, felizmente, a senhora está lá, né, lutando por isso, né, lutando para que a gente tenha essas conquistas, e isso é importantíssimo. Então, muito obrigado pela sua participação aqui e, claro, pela sua atuação ali no parlamento e por estar, né, tão de portas abertas para a sociedade médica, para a sociedade civil, o que é absolutamente fundamental, essa parceria para que a gente possa chegar no lugar mais adequado, né, para a população.